No ar, mais um programa A República. Eu sou Loriel Rocha, filósofo, presidente do Instituto Mucaraj Brasilã, o IMUB. O nosso programa A República, ele vai ao ar, em primeiro lugar, pela Rádio Internacional Lusófona. Depois, ele fica disponível dentro do canal do IMUB no YouTube. Este programa República ele tem por foco tratar de temas relacionados à história luso-afro-brasileira e também, vez em quando, traz alguns assuntos de temática de atualidades. Cada programa nosso, no canal IMUB do YouTube, nós temos mais de 900 audioaulas disponíveis. Em cada aula, nós temos, acompanhando o texto, bibliografia e documentação primária, secundária e terciária citada nas aulas. Portanto, este é um programa, é uma aula que discute, montada a partir da discussão de fontes historiográficas. Bem, o nosso tema de hoje será a parte 2, que foi ao ar no dia 6 de maio, do programa Eugenia, Raça e Dívida Histórica. Para tanto, eu peguei um artigo, tem um artigo na Wikipédia, eu não gosto da Wikipédia, mas há alguns artigos que são bem construídos, ou seja, eles têm uma estrutura interessante. E há outros artigos que a gente não pode utilizar aquilo ali como fonte, porque a Wikipédia presume, né, tem um formato em que qualquer um pode entrar e escrever. Então, necessariamente, nem sempre eles têm um rigor documental. Tá? E também quero trazer hoje o artigo considerado extremamente polêmico de Thomas Sowell, Intelectuais e Raça, o Estrago Incorrigível. Esse artigo é um artigo muito polêmico. O Sowell, apesar de ser negro, ele é acusado de fazer um racismo invertido. Né? Ele é acusado de uma defesa dos brancos. Né? Bem, então, antes de entrar no artigo do Sowell, vamos aqui relembrar o seguinte. Eugenia é um conjunto de ideias que almeja a melhoria genética dos seres humanos. Tá? Bom, essa melhoria genética, ela está presente hoje. Vou dar um exemplo aqui muito simples. A quantidade de interferências no corpo físico que os cirurgiões plásticos e não só, né, têm feito nas pessoas que adquirem fisionomia de animais, pessoas que têm um lábio de uma determinada espessura e colocam os lábios de uma outra forma, de modo que ele não fica só antiestético, aquilo cria uma deformidade facial. Né? Alimentos geneticamente modificados, por exemplo, carnes que são feitas em laboratório, né? No Brasil, nós temos uma fazenda, não posso citar o nome aqui, que já está produzindo essas carnes tridimensionais. Né? Então, nós temos hoje a ideia da eugenia, ou seja, a melhoria genética dos seres humanos, ela já é aplicada. Ela começou aplicada no estudo das plantas, depois ela passou para os animais, e depois ela passou para o ser humano. Mas a eugenia, ela não tem só um componente de modificação genética, viu? É preciso entender isso. Hoje, esse conceito de genética, ele entrou para o campo do controle social, ou seja, para o controle mental. Então, você tem hoje uma eugenia que é aplicada pelas grandes corporações e pelo governo, né? Sob o escrutínio de um controle social para melhorar ou empobrecer qualidades que as empresas privadas julgam, qualidades raciais, veja bem, que as empresas privadas julgam
que sejam importantes para, para uma civilização futura. Portanto, há uma alteração física e há uma alteração mental, há uma alteração genética, né? O termo eugenia, ele é cunhado neste sentido por Francis Galton, em 1883. Né? A modificação genética dos seres humanos está prevista, inclusive, em resolução da Unesco. Eu já fiz muitos programas sobre isso. Então, está ali posto e colocado que, de fato, é um projeto internacional, não é? A ideia do melhoramento da raça, porque, segundo essa gente, Deus, o gene humano tem um defeito de qualidade, né? E como Deus errou, então a ciência, e quando a gente fala em ciência, uma coisa é a ciência produzida dentro da academia, outra coisa é quando aquele produto, né, aquela pesquisa, desenvolvida dentro do campo científico, passa como patente para uma empresa privada. E outra coisa é quando esta patente, ao invés dela ser um produto de uma empresa, ela é acolhida como projeto político de controle social. Então, pessoal, o controle genético, né, as técnicas de melhoramento genético, já estão aí em uso, e tem um detalhe: as pessoas não vão abrir mão delas. Imagina, agora, o sujeito não pode ter filho, ele vai buscar o laboratório para poder ter filho. Ele é feio, ele vai buscar o laboratório para ficar bonito. Ele tem olhos negros, de cor negra, ele vai buscar o laboratório para ter o olho de cor azul. Ele é baixo, ele vai buscar o laboratório para aumentar a perna dele. E vai por aí afora. Então entrou num ponto, não é, do controle genético, que ele foi jogado para o público. Não é? E evidentemente que o campo da ambição humana e do desejo descontrolado não tem limite. Qual é o feio que não gostaria de ser bonito? Qual é o pobre que não gostaria de ser rico? Né? Então, existe uma, digamos, uma eugenia positiva, né? Uma eugenia mercadológica, uma eugenia que é apresentado de uma forma imparcial ou para fazer benefícios sociais. Isso é tudo uma máscara. É um projeto. Agora, esse projeto, desde o século XIX, ele tem sido largamente elogiado em revistas científicas. Vamos pegar, por exemplo, a Nature. Né? A Nature, em 1870, elogiou enormemente a obra do Galton. Né? A melhoria de uma determinada espécie. Então, nós temos, não há como dizer que o projeto é futuro. Não, o projeto já está aqui, ele está desde o século XIX. Então, uma coisa foi a propositura, não é, de Galton, depois nós temos Darwin, depois nós temos Mendel. Né? Então, quando Hitler, a Alemanha, eu já falei que ela é acusada injustamente, não é? Porque antes da Alemanha, o projeto de eugenia foi encabeçado pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. Depois a Alemanha utilizou. Agora, a Alemanha transforma aquilo num experimento de Estado, que até então aquilo não foi. Qual é a diferença então da Alemanha para a eugenia inglesa e americana? Não é? Não é em termos de invenção, é em termos de projeto de Estado. Agora, é preciso entender o seguinte: contrariamente à crença popular, a eugenia, portanto, é inglesa. Ela não é alemã. Ela é inglesa no sentido de origem. E ela pertence, e ela é estadunidense em termos de pioneirismo legislativo.
a Alemanha vai transformar aquilo num projeto Estado. Mas antes a eugenia já estava sendo praticada pela Inglaterra e pelos Estados Unidos. E continua até hoje, hein? Isso não mudou, não. É que lá eles fazem de uma forma, digamos, menos aparente. Então, a Alemanha, nesse aspecto, digamos, foi mais frontal. Não é? As ideias quando a gente vai ler o Conde de Gobineau, que esteve no Brasil no século XIX, ele publica uma obra em 1854 chamado Ensaio sobre as Desigualdades das Raças Humanas. O Conde de Gobineau, quando vem ao Brasil, ele fala verdadeiros horrores do Brasil. E sabe por quê? Porque ele acusa Portugal de ter cruzado brancos com macacos. Então, a posição do Conde de Gobineau, que é um francês, hein? Da alta nobreza francesa, a ideia dele de extermínio e de que os índios e os negros constituem uma subclasse humana, uma subraça, uma subespécie, e de que essa gente tem que ser eliminada e de que o Brasil não teria futuro nenhum exatamente porque ele era mestiço, está gravado. Então, o complexo de vira-lata no Brasil, né, o racismo no Brasil, a democracia racial no Brasil, não foi inventada pelos portugueses, não. Não foi. Tá? Então, o Brasil foi o primeiro país da América do Sul a ter um movimento de eugenia organizado. Não foi a coroa portuguesa que fez isso. Foi a Sociedade Eugênica de São Paulo, criada em 1918. É por isso que nós vamos ver aqueles grandes movimentos sanitários que são feitos, sobretudo no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro virou um palco desse tipo de experimento, a capital do Rio de Janeiro. Né? O movimento eugenista chamado de saneamento e higiene foi um movimento radical. Radical. Então vamos lá. O Brasil foi, na modernidade, o primeiro país da América do Sul a ter a eugenia aplicada dentro do Estado. Tá? Então, o movimento eugênico foi muito trabalhado com a saúde pública e com a psiquiatria, e ele vai encampar áreas de saneamento e de higiene. Em 1931, é criada a Comissão Central Brasileira de Eugenia, presidida por Renato Ferrasquel, né? E ele traz personalidades eugênicas no Brasil, Hernando Lopes, Salvador de Toledo Pisa, Otávio Domingues, cientistas renomados da Exalc, que é de São Paulo, Belisário Pena, o Gustavo Lessa, Eunice Kell, que era a esposa do Renato Kell, e vai por aí afora. Tá? Muito bem. Esse movimento eugenista brasileiro, ele propunha o fim da imigração de não brancos. O japonês, por exemplo, é um não branco. O governo do Getúlio é completamente eugenista. Completamente eugenista, tá? E veja, essa categoria de limpeza racial, ela não veio da esquerda, não. Não é? Enquanto os comunistas estão lá matando a rodo, a eugenia, que visava matar a rodo, matar mesmo, matar branco, matar japonês, matar índio, branco que fosse deficiente, índio, matar deficiente mental, etc. Tal. Isso fez parte dos programas de governo brasileiro até a década de 60. Né? Depois a gente não entende uma das razões da violência do Estado brasileiro. A história do Brasil é outra. Né? Então, a Revista Brasileira de Enfermagem, por exemplo, ela mantém com
conceitos ligados à eugenia até 1973. Tá? E veja bem, a coisa é tão louca que, primeiro, vem a luta pelo aperfeiçoamento eugênico do povo brasileiro. Depois, por etapas, né, vem a responsabilidade dos profissionais de saúde em relação àquele tema. Ou seja, o profissional de saúde é obrigado a contribuir para a limpeza racial, para o aprimoramento racial, porque Portugal tinha feito um trabalho muito mal feito, misturando raças, né? E depois, a ideia consolidada dentro da academia e na política de que, para os males sociais, não há solução fora das leis da biologia. Eugenia pura. Tá claro? Então, intelectuais eugenistas brasileiros que vão se empenhar na organização do movimento. Nomes famosíssimos, hein? Belisário Pena, Roquete Pinto, Monteiro Lobato, Juliano Moreira, Otávio Domingues, Oliveira Viana, Renato Kell. Tá bom? Então, e evidentemente, esses caras tinham muita influência dentro do Brasil. Muita. De modo que essa teoria inglesa foi trazida para dentro do Brasil. Não foi trazida pela esquerda. Diga-se de passagem. Foi trazida pela direita, que falava em limpeza racial, como até hoje fala. Você veja que o miliciano, eu me recuso a falar o nome deste indivíduo, não como insulto, mas como categorização. Tá? Eu estou categorizando, tipificando este tipo, que esteve na presidência do Brasil. Esse sujeito que fez parte da Horda Negra. Muito bem. No governo miliciano, ele deu várias declarações completamente estapafúrdias no sentido de eugenia. Olha o que ele falava dos pretos. É gordo, tem que ser pesado como arroba. Dos escravos. Das mulheres que abortam. Pregou a esterilização em massa para os pobres. A milicada, uma parte da milicada sórdida, apoia, sempre foi eugenista. Agora, essa técnica, esse conhecimento, essa teoria, ele não está só na genética. Tá claro? Vocês devem se lembrar do projeto Genoma Humano, lançado pelo Bill Clinton, na década de 80, né? Nos Estados Unidos, e depois pelo Bill Clinton. Aquilo fez uma campanha enorme. Né? O projeto Genoma Humano é um projeto de eugenia. Tá certo? A diferença hoje em dia é que a gente tem uma atitude, digamos, cautelosa da sociedade em relação ao eugenismo. Sobretudo em razão da Segunda Guerra Mundial e do que a Alemanha fez. Mas é uma coisa muito curiosa, porque a Alemanha expôs simplesmente um tema, ou tornou o projeto de Estado de uma forma visível. Os outros países trabalham com isso de uma forma invisível. Então, os alemães tinham uma esterilização obrigatória, segundo dados raciais. Uma outra forma de entender a eugenia é os grandes bancos de esperma de gênios, hein? Isso foi criado na década de 90 por Robert Clark. Tá? Esse banco de esperma de gênios foi montado a partir dos ganhadores do Prêmio Nobel. Tá lá. Então você quer ter filho de um gênio? Quer dizer, essa palavra e as técnicas vão evoluindo à medida que o tempo vai passando. A China tem sido um dos grandes países que tem trabalhado com a genissequenciação. Tá claro? A China tem contratado cientistas do mundo inteiro
tá bem? Evidentemente que hoje, quando a gente pensa no agronegócio, não é possível pensar no agronegócio sem eugenia. Agora, e a gente já viu que plantas geneticamente modificadas, quando elas são colocadas em escala, né, porque para você produzir comida para o mundo, nós estamos aqui, temos uma questão de quantidade, é uma questão de escala, aí a coisa fica complexa, né, porque tem vários problemas. Né? Então a gente vê que essa eugenia, ou esse melhoramento genético, ele acaba gerando uma degeneração da planta, com doenças sérias. Aí você tem que botar pesticidas, você tem que, cada planta, a cada nova geração, ela tem que ter um outro tipo de tratamento diferente. Enfim, é uma loucura, porque o ser humano não detém o botão da vida. E ele foi avançando em áreas achando que pode controlar. Não pode. Você arruma de um lado e piora do outro. Né? Ou você destaca uma qualidade em detrimento de outro. Mas acontece que todas as espécies que existem no mundo, inclusive todas, seres humanos inclusos, claro, elas chegaram onde elas chegaram exatamente porque elas têm uma interação com o meio ambiente. Uma interação não forçada. Né? Então, a eugenia é vendida como uma forma muito bacana de eliminar doenças genéticas, doenças bacterianas, né? De controlar certos mecanismos fisiológicos, tá claro? De inibir defeito físico, a enfermidade. Isso aí é o pano de fundo. Acontece, é o pano de fundo assim social, bonitinho, né, cor de rosa. Acontece que você já tem, por exemplo, planos de grandes empresas em que o indivíduo faz uma avaliação, a empresa faz uma avaliação das doenças dos antepassados e prováveis e futuras que aquele funcionário que ele está contratando pode vir a ter. E se num determinado momento ficar programado que o sujeito pode vir a desenvolver uma doença X ou Y, a empresa vai contratar ou não vai? Aquele filme Gattaca destaca exatamente isso, um futuro onde as crianças são selecionadas a partir de embriões fertilizados in vitro. Né? Então, a eugenia, ela é um planejamento genético em que ele, binário, em que ele fala isso pode, isso não pode. E aí a partir disso, você modula a sociedade. Então, a raça humana, a sociedade humana, ela passa a ter um dono, literalmente. O dono é uma empresa qualquer, que a gente não sabe o que é, mas que o cara tem aquela patente. Bem, dito isto, então o Thomas Sowell, ele tem um artigo intitulado Intelectuais e Raça, um estrago incorrigível. E esse artigo é tido como muitos como o racismo ao inverso. Repito, porque o Sowell é um negro e ele critica as falácias sobre raça. Tá? Ele é um economista norte-americano que criticou a política de cotas raciais nos Estados Unidos. Tá? Então ele fala que há muitas falácias sobre raça. Primeiro, então veja, a eugenia hoje ela ultrapassou a ideia de raça. Mas, de certa forma, o conceito não foi ultrapassado, não. Até hoje ele é utilizado, como, por exemplo, na questão da dívida histórica. O Brasil foi colônia de Portugal, e aí a esquerda internacional, o movimento Woke, por exemplo, fala que os brancos, e é os brancos, têm uma dívida histórica com os negros. Portanto, eles têm que ser ressarcidos. O Sowell fala que isso é uma falácia. Né? E ele fala que as diferentes raças são representadas de uma forma numericamente desproporcional em várias instituições, carreiras ou em diferentes níveis de renda e de feitos empreendedores. Tá? Sinceramente, no caso dos Estados Unidos, eu concordo com as críticas que são feitas ao Sowell, tá? Porque nos Estados Unidos, meu Deus do céu, é impossível negar, a cultura americana ela é profundamente segmentada.
O negro americano, até 1960, sequer podia pegar ônibus. Então, dizer que o critério de raça não existia dentro das instituições americanas, houve casos de gente que virou, houve. Claro que sempre há. Mas isso é exceção. Não é a regra. Né? Ele continua dizendo que o fato de pessoas de diferentes antecedentes raciais apresentarem taxas de sucesso muito discrepantes em termos de cultura, educação, realização econômica e empreendedorismo, era visto como uma prova de que algumas raças eram geneticamente superiores a outras. Né? Isso aqui, por exemplo, é uma mentira. E era uma mentira de caracterização eugênica. Ou seja, o branco, ele é superior a tudo. Isso era, de fato, uma propositura da eugenia. Então, todas as raças que não eram consideradas, que não eram brancas, eram geneticamente inferiores. Tá? Então, evidentemente, Galton vai exortar a gradual extinção de uma raça inferior. Você tem uma política de extinção. Tá certo? Muitos desses caras eram PhDs, oriundos de universidade de ponta, lecionam nas principais universidades do mundo e eram internacionalmente respeitados. Né? Ele coloca que os reitores da Universidade de Stanford e do MIT estavam entre os vários acadêmicos defensores de teorias sobre inferioridade racial. Agora, veja o seguinte, aqui o que ele coloca, e ele também está certo. Essa inferioridade racial não era só aplicada ao negro. Isso ele está muito certo mesmo. Os pesquisadores, os reitores de Stanford e do MIT, quando eles falavam sobre inferioridade racial, essa inferioridade era aplicada majoritariamente aos povos do leste europeu e aos povos do sul da Europa. Porque os negros, naquela altura, já estava consolidado que eles eram inferiores. Então, chinês, indiano, o português, Portugal até hoje, o português não é branco como o cara da Dinamarca. Você tem um ou outro português branco, né? Não é aquele branco que chega a ser vermelho, como a gente tem na Inglaterra, como tem na Escócia, como tem na Dinamarca. Ele é um branco dos olhos azuis. Mas são poucos. O português é um povo de uma pele escura. Ele é bem parecido com o brasileiro. Ele é misturado. E Portugal sempre foi considerado, em relação à Europa, o quintal da Europa. O subúrbio da Europa, exatamente, que é uma nação miscigenada. Né? Então, a Macedônia, a Sérvia, a Polônia, os russos, né? Os italianos, os portugueses, né? Os espanhóis, os asiáticos, os árabes, que são quase negros, né? Alguns, e há árabes negros, todos eram inferiores. E aqui existe uma coisa que também o Sowell está certo. Esse assunto de eugenia, ele não dividia a esquerda e a direita, não. Ambos, da esquerda e da direita, eram, digamos, solidários nessa visão. No caso do Brasil, não foi a esquerda que implementou isso como política de Estado, mas que a esquerda partilhava da visão da eugenia, partilhava. E a direita também. No caso do Brasil, foi a direita que colocou isso, não foi a esquerda. A esquerda que veio depois com Fernando Henrique Cardoso, e sobretudo com Lula, ela combate a visão de eugenia. E está certo o combate? Tá. Veja que tá. Tá claro?
E tem que combater a eugenia, inclusivamente no campo do agronegócio. Porque você entrou num processo aqui do uso do pesticida. O melhoramento genético é tão enlouquecido para gerar recordes de produtividade, não é? Você vai matando o solo, poluindo os rios, matando todo mundo para aquela empresa ficar cada vez mais rica. Então a empresa não tem responsabilidade socioambiental nenhuma. Ela só quer pagar dividendos e lucros para os acionistas. Então é preciso ter discernimento do que está sendo colocado. Né? Bem, ele vai citar, por exemplo, que o John Keynes, Maynard Keynes, ajudou a criar a Sociedade Eugênica de Cambridge. Veja que é uma universidade de proa. Os intelectuais adeptos do socialismo fabiano, como Horace Wells e Bernard Shaw, estavam entre os vários esquerdistas defensores da eugenia. O socialismo fabiano é a esquerda, né? Mas é a esquerda. O Fernando Henrique é socialista fabiano. Mas é aquela esquerda ligada ao capitalismo. O socialismo fabiano ele nasceu na Inglaterra. Né? Então, foi praticamente a mesma história. O presidente dos Estados Unidos, os democratas nos Estados Unidos são um partido de esquerda. Né? Então, o presidente democrata, Woodrow Wilson, e teve vários progressistas da época, todos eles eram defensores de superioridade e inferioridade racial. Veja que a Ku Klux Klan, na Casa Branca, né, foi altamente louvada. E foi um problema enorme. Tá? Enorme. Ter a trabalhar pela extinção da Ku Klux Klan. Então, as visões que vão dominar o século XX são essas. Né? Então, você tem grupos étnicos e raciais no mundo inteiro, né, que eram atacados. Tá certo? Aí você fala, mas que projeto de poder é esse? Não é? Que taxa o mundo inteiro? Quer dizer, você cria uma planificação. É branco. E o que não é branco tem que ser eliminado. Mas a eliminação, caros ouvintes, ela não é uma eliminação, digamos, verborrágica. Ela não é uma ideia abstrata. Ela é ipso fato. Quando se fala em eliminação, é eliminação mesmo. Tá claro? Então, a gente tem a ideia consolidada de que os genes está cravado nos genes, né? A razão pela qual um povo será exitoso ou não. Então, o racismo, baseado na cor da pele, se torna o motivo que explica tudo. Esse povo é evoluído, esse povo não é evoluído. Mas olha, no século XVIII nós já temos essa coisa, que é a ideia dos países das colônias de exploração e das colônias de povoamento. As colônias de povoamento foram feitas pelos brancos, portanto elas deram sucesso, como os Estados Unidos, e as colônias de exploração, que foram conduzidas por Portugal e Espanha, que era um povo mestiço, uma coroa mestiça, é um fracasso absoluto. Explicava-se aquilo pela cor da pele. Então, o fato de você ser rico e próspero estava associado a um critério que, na altura, veja, não estava associado à genética, mas ele já estava associado à cor da pele. Tá? Bem, então, veja, a teoria do início,
ela parte de uma fraude. Quer dizer, essa fraude explica tudo. E essa é uma teoria profundamente materialista. Porque, veja, vamos raciocinar. O homem tem alma ou não tem alma? Ele tem espírito ou não tem espírito? A teoria parte da perspectiva de que o homem só tem corpo. Ele só é corpo. Ele não tem nenhuma contraparte transcendente. E em razão dele não ter nenhuma contraparte transcendente, o governo pode, inclusive, ser dono do corpo dele. A empresa também. Ele pode virar uma patente. Tá? Então, esse dogma se consolida de que tudo se resolve, né? O êxito ou o fracasso é genético. Aqueles que questionavam eram taxados de sentimentalistas. Então, o conceito de raça vai se consolidando. Raça, tendo em perspectiva os critérios que são adotados para dizer que esse cara vai ter sucesso e o outro não. Então, se elimina. Criar uma sociedade de perfeitos, né? Com o multiculturalismo, quer dizer, com o advento das academias, das universidades, dos jornais, enfim, do sistema de informação, as pessoas viajando mais, né, a tecnologia avançando, evidentemente que ficou muito mais difícil sustentar esse tipo de loucura. Então, tanto a esquerda quanto a direita partiram de uma falsa premissa, né? Que é o seguinte: por que esse povo ou aquele povo alcançou diferentes níveis de realização? Por que eles foram mais evoluídos e pouco evoluídos? Isso é uma loucura considerar, sabe por quê? Porque todas as histórias do mundo, nós tivemos civilizações que tiveram um sucesso absoluto, mas elas também desapareceram. Não? Esse é o ponto. Então, diferentes níveis de realizações e de sucesso baseado em quê? Em qual recorte, em qual tempo histórico? O Império Romano é branco. Teve o apogeu e a decadência. Deixou de ser branco? Não. O Império Egípcio era negro, teve o seu apogeu e a sua decadência. Deixou de ser negro? Não. A Índia é majoritariamente negra, não é? Ou quase negra, é uma pele bem escura, né? Teve o seu apogeu e teve a sua decadência. E vai por aí afora, caramba. Né? Qual foi o apogeu que a Inglaterra teve, por exemplo? Racial. Que a cultura inglesa teve um marco como a Grécia? Nunca. Qual foi o apogeu que os Estados Unidos da América do Norte tiveram? Em que a cultura americana, de fato, tem um grande peso civilizacional, como teve a Índia? Nunca. É tudo branco. Né? Mas, enfim, tanto a direita quanto a esquerda, eles partem de uma falácia para defender esse negócio. Eles partem de uma falsa premissa. Há minorias raciais e há minorias étnicas, né, que foram proprietárias, isso é um fato, de várias indústrias. Ora, os chineses na Malásia, os libaneses na África Ocidental, os gregos no Império Otomano, os bretões na Argentina, os indianos em Fiji, os judeus na Polônia, os espanhóis no Chile, há vários outros. Então, quando a gente vai falar em civilização, né, nações e civilizações inteiras, essas nações vão apresentar níveis de realizações extremamente distintos ao longo dos séculos. Tá? A China, por exemplo, no século XV, era muito mais avançada do que qualquer país europeu. Os povos da América Latina, né, os povos indígenas, eram muito mais avançados do que os europeus. Mas o avanço em que sentido? Tá claro? Os descobrimentos, evidentemente, dão um recorte. Então, o Tsou, ele está correto. Existe uma má-fé muito grande, tanto da esquerda quanto da direita, em interpretar os textos dos caras e separar
naquilo que ele está falando de que é correto, historicamente, e naquilo que ele está defendendo uma posição. Ele está claramente defendendo uma posição, que é uma posição usada pela direita americana. Isso significa que o que ele está falando é incorreto? Não. Há coisas que ele fala que são corretíssimas. Basta você ter um mínimo de seriedade intelectual, de honestidade intelectual. Então, veja, o Japão, a Alemanha, o Afeganistão, o Iêmen, a Índia, a Cisjordânia, não é? O Iraque, a Líbia, a Tailândia, caramba, cada povo desse apresentou uma cultura extremamente vigorosa, um potencial intelectual violento. Veja, a Índia é tida como o país que inventou a matemática. Os árabes têm um domínio da matemática que é uma coisa maravilhosa. E até hoje são assim. Agora, dentro desses países não é um racismo, não tem perseguição religiosa, não tem escravatura, não tem decadência? Tem, ué. Né? Dentro desses países não tiveram dificuldade de ascensão, mas aí a ascensão aos cargos de poder, é preciso que se traga isso em perspectiva, ela é muito menos pela cor da pele e muito mais por um outro critério, que é o critério que a eugenia não admite. É o critério anímico. Quando você pensa num sistema de casta, vamos pegar a Índia como exemplo, e que é um exemplo muito difícil de entender, então a ascensão social ela está ligada ao espírito. Havia de fato um conceito de casta, e existe ainda hoje, onde aquelas castas eram atribuídas qualidades anímicas espirituais específicas. E dentro disso elas tinham obrigações socioculturais. Bem, então essa questão da casta, a partir do momento no século XVIII, XIX, que a ciência mata o espírito, só fica o corpo. Então essa questão, a meu ver, então veja bem, a meu ver, o ponto principal é o entendimento das castas. Então você não escravizava por conta da cor. A escravização é um processo que vem em decorrência da guerra. E depois ele é um processo econômico. A cor aqui, sinceramente, é um fator de menos importância. No caso, nós vamos ter, então, uma ideia anímica e ligada às casas de nobreza, não é? No mundo inteiro, e um papel referencial dessa nobreza dentro da sociedade. E você tem um outro tipo de casta, que é o povo, que não tem papel nenhum. Então, a partir dessa lógica, depois essa lógica se perverte e ela vira um critério de raça. Tá? Ela vira um critério de raça. Mas veja que o critério de raça vai vir depois também. Eles continuam, então você tem uma casta, depois você tem o projeto de eugenia, que está ligado a um povo especificamente, branco, né, com destaque especial para o mundo anglo-saxônico. Então você tem uma ideia ariana aqui. E aqui é preciso entender o papel que o ária, de novo, desempenha no sentido de espiritualidade anímica. Depois nós temos esse conceito, ele entra no campo da genética, do aprimoramento, depois ele vai para o campo racial. Tá? Então, evidentemente que as próprias formações dos países, né, vão miscigenar diferentes povos. Agora, é um fato, né?
quando os casamentos entre povos distintos, ou ele era feito pela via da nobreza, porque você tem interesses, não é, de espalhar aquele contrato, aquele era um contrato comercial, e que tinha várias aplicações e utilidades, entre elas tem um reforço do período de guerra. Você tem um casamento que é proibido por critério religioso. Então, se você é muçulmano, você não pode casar com um negro não muçulmano. Você não pode casar com um branco, você não pode casar com um judeu. E você tem uma série de coisas, uma série de perspectivas aqui que de fato vão criando uma exclusão, né? E a religião foi sim, aqui sim, muito mais do que a economia, a religião e a guerra foram elementos muito mais excludentes. Porque, veja, o conceito de raça, enquanto genética, ele é recente, ele é do século XIX. Então, sempre existiu essa falta de mobilidade social. É isso que eu entendo quando eu leio o texto do Sowell. A partir do momento que você tem, como um dado concreto, tá? O racismo surge atrelado à eugenia no século XIX. Mas então, como é que fica antigamente aquelas crueldades e aquela imobilidade social? Bom, aí se explica de outra forma, não pela teoria. Repito, ele está certo. Historicamente, você não pode fraudar a história. Não, tem que buscar uma outra explicação. Então, evidentemente, há exemplos dramáticos de ascensão e de queda dos povos, de escravização. São fenômenos, né? Agora, o discurso, hoje em dia, que foi construído, e a esquerda, aqui sim, a esquerda construiu esse discurso, né, de que a raça, o preconceito racial existiu só em cima do negro? Não, pelo amor de Deus, isso aí não, isso é mentira da grotesca, né? Agora, se a gente pegar o grande movimento do século XVIII e XIX, né, de comércio, que é feito com escravos, a partir do continente africano, nós temos um recorte europeu. E a escravização que é feita dentro da África? E a escravização que era feita dentro da Índia? E a escravização que era feita dentro da China? Do Japão? Dos árabes? Dos judeus? Dos índios brasileiros? Escravizar o povo que foi vencido sempre foi, digamos, uma norma. Uma norma, você elimina aquilo tudo. Olha o que Roma fez com Cartago. Cartago foi eliminada porque Roma pegou e matou, literalmente. Cartago foi eliminado do dia para a noite porque Roma matou todos os homens de Cartago. Todos. Homens, machos, velhos, adultos, jovens, crianças, recém-nascidos. Não sobrou um. Matou todo mundo. Pegou as mulheres de Cartago e vendeu essas mulheres. Tornou-as escravas. Espalhou as mulheres de Cartago para o mundo inteiro. Acabou. Correto? Platão foi escravo. A humanidade sempre guerreou. Né? O espólio da guerra era pessoas e propriedade. Aliás, isso era dividido. Os próprios cristãos vão fazer isso à torta e à direita nas cruzadas, ué. Você tem direito a tomar posse de pessoas e de propriedade. É o espólio de guerra para pagar os investimentos que você está bancando, que você está fazendo. Era branco escravizando branco. Então, nesse aspecto, sim. Essa balbúrdia, né, em cima só do negro
está equivocado. Agora, quer criticar a crueldade? Tem que ser criticada, mas ela não pode ser criticada só em cima de um critério. Tá bem? O Hitler, meu Deus, no século XX, o Hitler avançou em cima de todo mundo que não era branco, ou que ele classificava de branco, que não era ariano. Os judeus vão entrar no final da perseguição do Reich. No final. Antes o Hitler já tinha feito miséria. Miséria. Né? Então nós temos aqui que analisar essas estatísticas entre negros e brancos, né, que vão gerar muitas ações judiciais e trabalhistas por discriminação, né, com muita tranquilidade, com muita calma. Agora, é um absurdo. Claro, o contexto eugênico dizer que aquele que não é branco, e isso é genético, né, pela eugenia, aquele que não é branco, ele é inferior no sentido genético mesmo, de DNA. Então ele tem que ser eliminado. Mas veja, repito mais uma vez, este critério de inferioridade física, ele não existia antes da descoberta das leis da genética. E você sempre eliminou o inimigo. Quando você vai pegar os códigos religiosos dos judeus e dos muçulmanos e os indianos, eles têm castas extremamente estabelecidas. E apregou, inclusive, que você tem que eliminar aquele que é inferior. Ou não pode cuidar dele. Esse tipo de coisa sempre existiu. É bacana? Não. É de uma crueldade bizonha. Né? Bem, então é isso, assim, para finalizar, no campo do estudo histórico, a gente tem que pegar os autores, a linha que a gente está estudando, e pegar os autores que vão falar, digamos, positivamente a respeito daquela ideia, e os autores que vão criticar aquela ideia. Mas isso só não basta para formular um juízo. A pessoa tem que ter realmente, gente, um conhecimento de história, um conhecimento de literatura, né, num sentido universal, né, um pouco mais abrangente. Caso contrário, você vai ficar sempre sob o escrutínio e a ótica do pesquisador. E a academia é uma coisa muito maçante, né? Então, nós temos que fazer o nosso trabalho de casa. A gente tem que pegar e procurar ter uma cultura o mais abrangente possível, para entender o contexto. E você pode ter uma posição firmada? Pode. Mas a sua posição firmada ela não pode ser revisionista. Que significa o seguinte: você não pode passar por cima do sofrimento alheio, porque não é o seu. E você não pode dizer que o critério do seu sofrimento é o único critério que foi aplicado. Não. Não é correto isso. Né? Então, a história é um campo fascinante, né, porque ela nos ensina muito. Deveria nos ensinar, pelo menos, a gente não repetir os mesmos erros. Né? Entretanto, não é bem assim. Mas, aqui no IMUB, nós procuramos sempre, ao trazer os temas, trazer diferentes perspectivas, sobretudo as perspectivas que não são abordadas, né, trazendo o verso e o anverso, e abrindo para um campo de discussão mais amplo, tá? Não adotando nenhum lado, porque assim, qual é o lado que eu vou adotar? Eu posso ter uma posição, né, e eu tenho, pessoalmente, uma posição muito clara em estudos políticos, históricos, religiosos, seja lá o que for. Isso não me impede de reconhecer o que um lado fez de correto e de contributo para a humanidade e o que o outro lado fez de correto e de contributo. E o que ambos fizeram de errado. E o que fez de errado não me serve. Né? No sentido pessoal, eu não quero aquilo para a minha vida.
não vou praticar aquilo. Tá? Bem, nós vamos ficando por aqui e até o nosso próximo encontro.